Quem são as pessoas na terra de Israel conhecidas como judeus? Descendentes dos israelitas bíblicos é a resposta que a maioria das pessoas vão dar quando confrontado com esta questão. Mas isso é verdade? A resposta é não. O que temos a fazer para obter a resposta é observar a história. Os judeus israelenses consistem em dois grupos, Ashkenazim e Sefarditas. 10 a 20% são conhecidos como sefaraditas ou judeus orientais, os restantes 80 a 90% são conhecidos como Ashkenazim ou judeus europeus. Os judeus Ashkenazim vêm de países do leste europeu, os sefarditas vêm de países do Oriente Médio. Deixa a história nos mostrar quem os Ashkenazim Khazaris e sefarditas foram e são. Em 450 AD, uma das tribos bárbaras da Europa estava começando a mostrar sinais de inquietação. Esta tribo era chamada de Khazaris, Khazars. Dentro dos próximos 200 anos, os Khazaris formariam o maior e mais poderoso reino do leste da Europa. Eles teriam poder supremo por cerca de 200 anos, ranking no poder com o califado muçulmano e do Império Bizantino. Seu reino, de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, fronteira com o Mar de Aral, a leste, Kiev e estepes da Ucrânia, a oeste, da montanha do Cáucaso e o Mar Negro, ao sul, Ural e a montanha no norte. A Khazaria representou um período muito importante na história da Europa. Sem o seu valor, a Europa teria sido provavelmente 100% muçulmana hoje. Vamos estudar a genealogia dos Khazaris porque este assunto é muito importante. Khagani, o rei dos Khazaris, nos informa que, certa vez, um rei Khazar chamado Jazé se correspondeu com um israelita espanhol chamado Asdai ibn Sharprut, em algum momento entre 954 e 961 EC. Manuscritos desta correspondência podem ser vistos na Biblioteca da Christ Church, Igreja de Cristo, em Oxford, na Inglaterra, e na Biblioteca Pública de Leningrado, em Leningrado, Rússia. Asdai foi o ministro-chefe do Califa de Córdoba. Naquela época, Córdoba era o esplendor da Espanha mourisca, os mouros espanhóis, uma mistura de muçulmanos negros e israelitas negros, e era o principal centro da cultura europeia. Em sua carta a Asdai, Jazé afirmou que ele era da linhagem de Jafé, um dos filhos de Noé, da semente de Togarma, neto de Jafé. Ele declarou ainda que Togarma, que era o irmão de Askenaz, teve 10 filhos, e os Khazaris representavam o 7º filho. Com seus próprios lábios, o rei declarou a origem e a linhagem de seus descendentes, que é dos filhos de Jafé, eurogentios. Gênesis 10, 2, 5. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifat e Togarma. E os filhos de Javã e Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram divididas as ilhas dos gentios em suas terras conforme a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. De acordo com o rei dos Khazaris, seu povo descende da família de Togarma. Como todos os países europeus na época, os Khazaris eram pagãos, praticavam o xamanismo. No entanto, em 740 EC, o rei Bula iniciou a conversão do seu reino, Khazaris, a uma filosofia nova e diferente. Antes da conversão, o Khagani convidou representantes do cristianismo, do islamismo e os israelitas para discutir as doutrinas dessas 3 religiões. Em resposta à pergunta do Khagani, foi acordado, por unanimidade, que a doutrina dos israelitas era a mais próxima da verdade. Eles chegaram a essa conclusão porque tanto os cristãos bizantinos, quanto os muçulmanos, califado, se baseavam nas escrituras hebraicas. Para que os Khazaris se mantivessem independentes, eles optaram pela crença que nem os cristãos nem os muçulmanos praticavam, mas ambos respeitavam. Após sua conversão, o rei Khazar mudou seu nome para Rei Obadias. Eles investiram muita esperança, mas muito pouca compreensão, especialmente dos assuntos espirituais, sobre a crença dos hebreus. Consequentemente, eles tiveram que inventar as suas próprias doutrinas que, mais tarde, eles chamaram de judaísmo. A palavra judaísmo não pode ser encontrada em lugar algum, nas Sagradas Escrituras.
Judaísmo é um mal-entendido ou perversão dos costumes dos antigos hebreus israelitas, como praticado pelos Khazaris, judeus askenazis. Em seu notável livro, A 13ª Tribo, Arthur Koestler nos dá informações detalhadas sobre os Khazaris e sua conversão ao judaísmo e de como, atualmente, a maioria dos judeus europeus são descendentes diretos deles. As informações contidas em seu livro são baseadas nas escrituras que mostram que os judeus askenazim são gentios, e não descendem dos hebreus israelitas bíblicos. De acordo com a Encarta, hoje, cerca de 85% de todos os judeus são askenazim. Os askenazim não são descendentes de Sem, e muito menos do verdadeiro Israel bíblico. Askenazi, em hebraico, significa germânico, alemão. Askenaz era neto de Jafé e irmão de Togarma, turcos. Arthur Koestler explica ainda por que os judeus de hoje se autodenominam Askenazi, embora sejam a semente física de Togarma. Ele mostra que os Khazaris assumiram o nome de Askenaz porque Jeremias profetizou que Askenazim e seus aliados conquistariam a Babilônia. Jeremias 51, 27, arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. A outra parte do povo judeu que vive em Israel atualmente são os sefarditas, ou judeus orientais, edomitas. Eles têm estado na terra de Israel por mais de 1900 anos, desde o primeiro século EC. Eles são nativos do Oriente Médio. Estes são os verdadeiros edomitas, descendentes de Esaú, Edom, irmão gêmeo de Jacó. Eles têm vivido lado a lado com a população árabe por muitos séculos. Os judeus orientais são realmente descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Eles compreendem menos de 20% da população israelense, mas este pequeno segmento dos filhos de Shem, não semitas, porque essa palavra nunca existiu, nas escrituras, é astutamente usado, junto com o judaísmo para dar noção ou ideia de origem semítica a todos os judeus israelenses. Estes sefardim entraram na terra de Israel no primeiro século EC, juntamente com os romanos, quando hebreus israelitas estavam sendo expulsos da terra, como está escrito no livro do profeta Obadia. Obadias 1, 2, Eis que eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Enquanto os versos 10 ao 16 nos falam sobre a injustiça de Edom, Esaú, contra os israelitas, e a profecia sobre a maldição que foi lançada sobre os verdadeiros hebreus israelitas. Verso 10, por causa da violência feita ao teu irmão, Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, em ter te alegrado sobre os filhos de Aúda, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia, no dia da angústia. 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens, no dia da sua calamidade. 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem, no dia da angústia. 15. Porque o dia de está perto, sobre todas as nações, como você tem feito, será feito a vós, sua recompensa recairá sobre a sua própria cabeça. 16. Porque, como bebestes no meu Har Kodesh, santo monte, assim beberão, de contínuo, todas as nações, beberão e serão como se nunca tivessem sido. Como é narrado no Tanakh, ó chamado Antigo Testamento, Edom se juntou aos romanos para expulsar os hebreus, no primeiro século. Alguns judeus são a causa de todo o problema mundial, muitos deles também caíram pela espada e ficaram totalmente impotentes no holocausto provocado pelos amalequitas. Ezequiel 36, 4. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra de Iá, assim diz Iá aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. 5. Portanto, assim de mente, no fogo do meu zelo,
falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Edom se apropriou da terra de Iá à força. Os edomitas foram astutos em seu golpe, juntando-se aos romanos e adquirindo o direito de primogenitura que tanto desejou, esperando, até então, a oportunidade dos hebreus caírem em desgraça total, e obteve êxito em sua empreitada articulada. O fato dos judeus edomitas e Askenazim terem tomado a primogenitura dos hebreus é algo totalmente escritural. Vamos entender melhor esta história. No capítulo 25 de Gênesis, irei contextualizar para entendermos, desde o princípio, como Edom se apropriou desta primogenitura. Gênesis 25, 23, respondeu-lhe Iá: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. 24, cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. 25, e saiu o primeiro avermelhado, todo revestido de pelo, por isso, lhe chamaram Esaú. 26, depois, nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso, lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Rebeca teve gêmeos, Edom ou Esaú, e Jacó. O povo que seria mais forte é, justamente, a nação europeia, branca, onde Edom se misturou com os povos jafetitas, e teve, consequentemente, sua pigmentação de pele também alterada. Perceba que a nação europeia há uma mistura de raças. A outra nação são os negros e os índios. Os índios também eram chamados pelos europeus de negros. Assim totalizando então 2 nações. O Criador disse que essas 2 nações se dividiriam, justamente como ocorreu. Gênesis 10, 2, 5, traça a linhagem dos europeus aos quais, mais tarde, Edom se mistura para vingar-se dos verdadeiros israelitas. Os escravos hebreus removidos da África, e os restantes dos hebreus que já estavam nas Américas, foram maltratados, mutilados, queimados, destronados e apagados da história justamente pela nação branca, pois a nação branca se tornou mais forte que a nação israelita, no qual teve a liderança de Edom. Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Edom. Iá estava afirmando, desde o início, que os descendentes de Jacó iriam cair na idolatria e, consequentemente, servir Edom e seus aliados, justamente pela desobediência à lei, estatutos e mandamentos do Criador. Gênesis 25, 27, e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Gênesis 25, 29, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. 30, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Daí chamar-se Edom. 31, então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Perceba que a primogenitura era de Edom, Esaú, pois era o mais velho. Vamos ver o que aconteceu depois. Gênesis 25, 32, e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? 33, então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. 34, e Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Edom estava com fome e fez pouco caso de sua primogenitura, passando direito, então, para seu irmão gêmeo, Jacó. A primogenitura. Vamos entender o real motivo dos judeus terem tomado a herança dos hebreus, pois estamos falando de um fato puramente escritural, que é o fio da meada para entendermos todo esse complô judaico em cima do povo de Iá. Gênesis 27, 1, e aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho, e ele disse: eis-me aqui. 2, ele disse: eis que já agora estou velho,
e não sei o dia da minha morte. Isaque já estava de idade avançada e tinha dificuldade em enxergar e chamou seu filho, Edom, para uma conversa particular. Gênesis 27, 3. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. 4. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. Isaque pediu ao seu filho que fosse à caça e lhe trouxesse um guisado saboroso para ele comer, e depois lhe concederia a bênção, antes de sua morte. Gênesis 27, 5. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. 6. Então, falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, 7. Traze-me caça, e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante da face de Iá, antes da minha morte. 8. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. 9. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Rebeca, esposa de Isaque, ouviu a conversa de seu marido com seu filho, Edom, e imediatamente falou para seu filho, Jacó, ir até o rebanho e trazer 2 cabritos que ela mesma preparasse saborosamente para seu marido. 10. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. 11. Então, disse Jacó a Rebeca sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. 12. Porventura, me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador, assim, trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. Após o guisado pronto, sua mãe pediu que o levasse até seu pai. Jacó, perplexo, disse a sua mãe que seu irmão era cabeludo e ele liso, e seu pai, Isaque, poderia descobrir a diferença entre os dois, e consequentemente, amaldiçoá-lo, ao invés de abençoar. Gênesis 27, 13. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece à minha voz, e vai, traze-mos. 14. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Sem titubear, Rebeca apenas exortou que Jacó ouvisse sua voz e caso não desse certo, que a maldição caísse sobre ela. Preparou, Rebeca, então, um delicioso guisado. Gênesis 27, 15. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. 16. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. 17. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado, à mão de Jacó, seu filho. Rebeca pegou algumas roupas de Edom e vestiu em Jacó. Sabendo que Jacó era liso e seu irmão cabeludo, somente disfarçando, Rebeca conseguiria enganar o tato de seu esposo, Isaque, já que as vistas não eram mais privilegiadas. Gênesis 27, 18. E foi ele a seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? 19. E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Jacó foi imediatamente levar o guisado ao seu pai. Ao chamá-lo, Isaque ainda pergunta qual dos 2 filhos era. Jacó, então, se passa por Edom. Pois Isaque estava no aguardo de seu irmão voltar da caça, lhe preparar um delicioso guisado a fim de proporcionar-lhe a bênção.